Olá, pessoal, já estamos ao vivo. Estamos aqui já com as nossas convidadas, Ana Paula, Terezinha, vai fazer um bate-papo aqui com a gente hoje. E aí nós estamos aguardando vocês estarem entrando. Já peço para vocês, deixem seus comentários, deixem aí uma curtida para a gente, acompanhem sempre nas redes sociais. E aí nós vamos estar sempre com um assunto diferenciado aqui, um assunto diferente, batendo papo e trazendo pessoas aqui para falar a partir das suas experiências, do seu conhecimento. Então, eu quero convidar vocês para estar sempre aqui com a gente. Estamos com a Ana Paula. Ana Paula vai se apresentar daqui a pouco, a Terezinha também vai se apresentar daqui a pouco. A Ana que está andando aí sempre comigo, está aí nas atividades. Então, eu quero falar com vocês, pessoal. Nós estamos aqui no Facebook, todas as quintas-feiras, nesse mês, né, de setembro, e aí nós temos algumas outras também que estão sendo feitas, né, outras lives também que estão sendo feitas espontaneamente, de vez em quando, e aí amanhã nós vamos ter outra live também, e eu vou convidar vocês para essa live também ao finalzinho, para vocês não esquecerem. Mas é uma live muito bacana também, vai estar presente aqui o Edson Soró, nosso pré-candidato, né, a vice-prefeito de Betim, vai estar aqui com a gente amanhã, e o Paulo Maurício, que é da região norte, e também vai contar para a gente a história deles, sobre os movimentos sociais, estudantis, da época de 90. Então, nós vamos falar um pouquinho essa semana de contar um pouquinho das experiências, contar um pouquinho de história, resgatar memória, e por isso que nós estamos aqui com as nossas convidadas. Quero dar boas-vindas a todos vocês que estão com a gente, que estão entrando. Peço para deixar os comentários, se tiver qualquer perguntinha, qualquer coisa, deixa aí que a gente vai ler os comentários de vocês ao longo da live. Aí eu peço a Ana, mas a Terezinha também, se caso quiser comentar em cima do que o pessoal foi escrevendo aqui, podem ficar atenta, porque sempre vai ter um recadinho aqui para a gente, boa noite, pessoal aí falando para a gente, vai ser bem bacana. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Poli, estou com esse projeto aqui no Facebook, que se chama Mulheragem, e a nossa ideia é fazer com que trazer um protagonismo de uma forma diferenciada, que é as mulheres falando, né, no seu espaço de fala, garantindo a sua voz, garantindo a sua forma de falar, trazendo a partir das suas experiências, né, para as pessoas, diversos diálogos, diversos debates a partir dessas vivências, mas a partir também do protagonismo feminino. Então, eu quero convidar vocês para estar sempre aqui com a gente, falando desse Mulheragem, que é um bordão que a gente espera que pegue aí com vocês, porque nós queremos, sim, mulheres na ação, mulheres na política, mulheres que estão aí se empoderando, mulheres que decidem as coisas, né, por elas mesmas, que escolhem, que sonham, que estão no dia a dia. Então, nós estamos aqui com essas mulheres, dando voz a essas mulheres e falando com os homens que nós precisamos de vocês, que também para garantir esse espaço que é de todos, né? Então, por isso que a gente está aqui tentando trazer as mulheres nesse lugar de fala. Vou apresentar para vocês, hoje o nosso tema será sobre Memórias de Betim, né? E nós estamos aqui com a Terezinha, com a Ana Paula, para contar um pouquinho das memórias, né? A gente vai fazer aqui um junta, né, de todas as informações que a gente tem para contar um pouquinho das memórias da nossa cidade. Então, falar com vocês que muitas vezes nós temos aqui pessoas que nos acompanham de várias idades. Então, pode ser que tenha pessoas que nem conheçam muito bem a história de Betim, né, vieram para cá depois, né, e também, muitas vezes também por ser jovem, não conhece a história. Muitas vezes a gente precisa de reforçar a história, as memórias, para que as pessoas estejam aí, né, sabendo como que a nossa cidade foi construída, como que a gente consegue entender melhor a nossa cidade. Então, quero agradecer muito a Ana Paula, Terezinha, por se disponibilizar a estar aqui com a gente. Vou pedir elas para se apresentar.
a Ana Paula se apresentar, depois a Terezinha, para a gente começar o nosso bate-papo. Olá, então, muito boa noite. Meu nome é Ana Paula, sou moradora da região norte, moro no bairro Liberato há 18 anos. Sou moradora de Betim desde quando eu nasci. Tenho 42 anos, sou mãe da Tainara, tenho 25 anos, e estamos aqui, né, para falar um pouco, resgatar um pouco dessa memória de Betim, falar sobre o bairro Liberato, que é um bairro tão antigo de Betim, uma área, uma região, né, que é uma região mais rural, né, que a maioria não sei se todos conhecem, mas uma região muito importante de Betim. Estamos aqui para bater um papo, e agora vou para a Terezinha. Terezinha? Bom, eu sou Terezinha Assis, professora, trabalhei durante muitos anos no Amélia Santana, mais conhecido como Colégio Estadual, um colégio que sempre atendeu muito a região norte, né? Principalmente, mas sempre teve um acesso à cidade como um todo. Trabalhei em outras escolas também. Atualmente, eu estou aposentada, né? E já de alguns anos para cá, eu venho me dedicando a registrar um pouco a memória da cidade. Eu queria fechar essa apresentação lembrando falando um pouco, né, dessa questão. Né? Preservar a memória é manter viva as histórias de vida das pessoas e da coletividade. Eu acho que a proposta de hoje é um pouco isso. Isso aí, Terezinha. Nós vamos falar sobre a importância da gente resgatar essas memórias, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a nossa cidade de Betim. Está tendo um fã-clube da Ana aí, muitas pessoas aí fazendo comentários, comentando. Então, quero agradecer a todos que estão entrando aí, né? Pedir para vocês estarem sempre nos acompanhando. Estamos aqui com essas duas grandes mulheres para fazer um papo bem interessante, contando um pouquinho da nossa história, da história da nossa cidade. Então, assim, a nossa cidade é um município grande, né? Nós somos a quinta cidade maior, né, do estado. Nós temos cerca de 439.430 habitantes, né? O último dado aqui que nós temos, que eu tenho aqui, é de 2019, e ela é uma cidade, né, que antes desse nome de Betim, ela teve um nome que era a Capela, né? Capela Nova de Betim. E aí, esse espaço que nós temos aqui, Betim, ele é uma região que ela é muito estratégica, né, por estar aí próxima às BRs, que são de grandes trajetos aí, né, transitórios. E aí, nesse espaço, né, que foi criado aqui, a nossa cidade, nós temos aí algumas regionais. Nós temos as regionais do PTB, Centro, Teresópolis, Citrolândia, a Norte, Alterosas, Embiruçu, Vianópolis. Então, dentro de Betim, né, nós temos aí depois, né, nessa construção, né, de Betim, nós temos que falar um pouquinho sobre como que foi essa formação. Nós estamos com a Terezinha aqui, que ela vai contar um pouquinho mais para a gente sobre a história de Betim, mas é importante dizer que Betim, nós temos aí esse espaço que tem várias indústrias, né? Temos uma questão cultural e a gente precisa de ter conhecimento desse resgate cultural. Foram vindas várias pessoas de vários lugares, né? E eu vou passar então para a Terezinha para ela contar um pouquinho dessa história, dessa formação de Betim, para a gente dar continuidade à nossa conversa aqui. Passar para você, Terezinha. Ok. Bom, eu vou tentar fazer de uma forma bem rápida, né? Quando surge Betim? Betim surge em função da mineração do estado de Minas Gerais. Betim tinha mineração? Não, mas ela estava exatamente num local de passagem entre
as minas de Sabará, Caeté e as minas de Pitangui. Bom, resgatando rapidamente, quando os paulistas, principalmente, organizaram expedições à procura de ouro e diamante, eles saíam em organizações chamadas de bandeiras, né? E, ao longo do caminho, eles iam fundando lugares, pontos de apoio para a produção de alimentos, para descanso das tropas, né? E a esses lugares eles davam o nome de bandeirinhas. Então, a região Bandeirinhas de Betim tem origem em quê? Tem origem como um ponto de apoio das expedições paulistas para cá à procura do ouro, diamante, das pedras preciosas. Bom, o primeiro documento que a gente tem, né, da origem da cidade é uma carta de Sesmarias, datada de 1711. Então, a gente diria que essa é a certidão de nascimento, que é o primeiro documento de posse, né, que Antônio Joseph Rodrigues Betim deu para tomar posse dessas terras. Bom, essa figura histórica, a grande contribuição dele para a cidade foi o nome, porque, na verdade, seus descendentes, a gente não tem notícia, né, de que ele tenha descendentes que permaneceram na cidade. Bom, isso é bem o iniciozinho. A região de Bandeirinhas, então, começa como uma área de produção de víveres para fornecer para as áreas de mineração. Bom, o grupo, as pessoas que moravam naquela época, era de fundamental importância construir uma igreja como referência. E as igrejas no século XVIII, elas sempre eram construídas num ponto mais alto, porque a igreja, como os governos, né, tinham muito símbolo do poder. Então, no alto, né, onde hoje é a Praça Milton Campos, foi construída a primeira igreja em torno, né, que hoje, atualmente, é a Praça Milton Campos. Aí, de início, uma igreja menor, depois foi construída uma matriz, a matriz de Nossa Senhora do Carmo, que foi demolida, né, em 1969, as memórias sendo demolidas. E a cidade, quanto ao seu crescimento, sempre ligado a essa questão da passagem. No final do século XIX, especialmente em 1897, tá? Foi inaugurada a capital Belo Horizonte, que ficava bem perto aqui de Betim. Ela sai de Ouro Preto, vem para perto de nós. Em função disso, no início do século XX, passa por aqui a ferrovia. O que foi a importância dessa ferrovia? Ela ligava a capital a Divinópolis. Naquela época, o nome era Henrique Galvão. E, com isso, a ferrovia foi construída no Vale do Rio Betim. Então, a igreja que estava foi construída para o Bandeirinhas ficou de costas para a cidade, porque toda a cidade cresceu nas costas da igreja. Tá? Depois da ferrovia, foi muito importante, tanto é que Betim, nessa época, né, era o arraial da Capela Nova do Betim, que era um distrito de Santa Quitéria, atual Esmeraldas, né? E essa ferrovia fez com que o Betim começasse a crescer, a cidade, a importância econômica, crescesse mais do que a sede, que então era Santa Quitéria Esmeraldas. Depois disso, em 1938, aí comemora-se o aniversário de Betim em dezembro, não é isso? Em 1938, vamos dizer assim, ela foi emancipada, ela ganhou maioridade. Então, ela passa a ser um município, uma sede de comarca. Qual a diferença disso?
além de adquirir o status do município, ela passa a ser também uma sede do Poder Judiciário. Tá? Na época, o território era maior, depois algumas Oi? cidades ficando independentes, e o município nosso ficando menor. Na década de 1950, a cidade, a partir da década de 1950, passa por aqui, lógico, né, dentro de um contexto de que o Brasil... Está travando. Terezinha? Oi? Acho que travou dela, Paulo. Travou. Travou. Pessoal, a gente pede desculpa pela questão técnica aqui. Oi? Terezinha? Está travando. Pessoal, pedimos desculpa, vamos ver se a Terezinha entra de novo para dar continuidade, porque de fato travou. Oi, Terezinha. Estou aqui. Oi, tinha travado, pode continuar. Ah, tá. Eu não sei onde que eu parei. Até onde vocês me ouviram? Eu ouvi a última data que você falou. Agora eu não lembro qual que é a data. Década de 1950. Isso? Tá. Sim, então, acho que é isso. A partir dessa época, o sistema de rodovias que foi montado, né, interligando o Brasil, faz com que tanto a 381 quanto a 262 passem pelo município de Betim, ligando Belo Horizonte a São Paulo e ligando Belo Horizonte ao Triângulo Mineiro. Né? Isso aí foi um fator que orou para a próxima fase, que foi qual a fase, né? A fase da indústria. A primeira grande indústria chega em 1969, que é a refinaria Gabriel Passos. Na década de 1970, chega a Fiat, a Krupp, a FMB, foi criado o Distrito Industrial Paulo Camilo, né? E daí para frente, a cidade passa a ter toda uma conotação histórica, né? Operária, e aquela cidadezinha que dá origem, são poucas famílias, por exemplo, vocês estão aí no Liberato, aí tem algumas famílias antigas de Betim, como o Angola também tem famílias antigas, como também em torno da Praça Milton Campos, é onde a gente vai encontrar o pessoal da origem da cidade. Só que a cidade hoje, ela tem muito mais pessoas ligadas à migração, principalmente a partir da década de 1960 até hoje. E aí, alguns símbolos da memória, né, que restaram. Foi muito triste a demolição da igreja, mas ela foi demolida numa época em que a cidade passava por uma transformação. O novo chegando, querendo destruir o velho. Mas essa coisa é tão forte que a comunidade do Angola construiu a igreja de São Cristóvão, que é uma réplica da primeira matriz de Nossa Senhora do Carmo que existia na Praça Milton Campos. Outra coisa importante que tem no Angola é a Praça do Óleo. A Praça do Óleo é um símbolo também da cidade, onde foi celebrada, só a título de simbolismo, foi celebrada a missa da emancipação da cidade, em 1938. E um outro símbolo que restou, e aí eu acho interessantíssimo falar sobre isso, que é a Igrejinha do Rosário, tá? Que é um símbolo muito bacana da resistência, da cultura e da memória africana, que é uma memória fundamentalmente oral, onde, né, vai passando através da fala a história da cultura afro no Brasil.
Acho que eu vou ficando por aqui, né? Vou aguardar as intervenções, né? Para depois a gente fazer algum comentário. Isso aí, Terezinha. Então, a Terezinha começou a contar um pouco dessa construção da história de Betim, que é muito interessante. Começou falando aí, né, dos nossos espaços culturais, né, esses espaços históricos. E aí nós temos vários espaços históricos aqui dentro da nossa cidade, né? E alguns deles estão tombados aí, né? E são espaços que a gente realmente tem como resgate dessa memória. Nós temos a Casa da Cultura, nós temos a Capela de Nossa Senhora do Rosário, nós temos a estação ferroviária, o museu, nós temos o portal da colônia Santa Isabel. Estou vendo aí que a Inhana chegou aí, né, a Inhana lá da região do Citrolândia. Se você lembrar qualquer coisinha aí, Ana, você coloca para a gente também. E aí eu falo para vocês, pessoal, para vocês também colocando aqui, para a gente fazer esse bate-papo, resgatando as memórias aqui da nossa cidade. Então, nós temos várias coisas aqui em Betim, né, que traz esse resgate histórico, esse resgate cultural, esse resgate da memória, né? Nós temos a Capela de São Sebastião, a usina hidrelétrica, né, e aí, quando a gente vai falar de memórias, eu me lembro muito bem, e isso faz parte da nossa cultura também, outro dia eu estava até falando um pouquinho disso, que é quando a gente sentava e ficava olhando as fotos, né, de família. Então, a gente sentava e conversava com as pessoas vinham e falavam, vem cá, vamos tomar um café e ver o álbum das fotos da família. E quando a gente vai falar um pouquinho dessas memórias, a gente vai pegando lá no fundo, como se as nossas avós, se os nossos, né, antepassados fossem contando essa história para a gente, né? E isso faz parte de uma cultura. Quando a gente consegue fortalecer as histórias, a gente consegue prevalecer a cultura. E é assim que nós somos ensinados, né? O tempo inteiro a gente está com a cultura aí, né? Sendo resgatada, sendo falada, a partir desse momento que a gente não perde esse contexto de falar sobre isso. Então, lembrando das memórias, né, que a gente tem que falar, é lógico que a gente tem que fazer esse resgate histórico, né, da nossa cidade, mas é importante a gente falar também sobre esse lugar, né, esse contexto que nós estamos vivendo atual e como que a nossa cidade foi se transformando. Então, nós temos aqui a Ana Paula, eu acho que ela consegue lembrar um pouco de como que ela viu, né, a nossa cidade. Ela é daqui da região do Liberato, já falou com vocês, né, nesse período que ela mora aqui. É da região norte também, né, Ana? E aí a gente consegue lembrar de quando a gente era pequeno, de quando a gente vai crescendo e as transformações que vai sendo feitas na nossa cidade e nos lugares onde que a gente mora. Então, vou pedir a Ana Paula para ela falar um pouquinho. Ana Paula, que já foi, né, dos movimentos aí estudantis, do Grêmio, fez diversas coisas aí do movimento social, tem com certeza uma lembrança histórica a nível de Betim, mas também aqui da região nossa, que eu queria que ela contasse um pouquinho aí. Pois é, isso mesmo, Sérgio. Quando a gente fala entendendo das nossas memórias, da nossa infância, você falou da nossa infância, eu passei minha infância toda no Bom Retiro e no Liberato, que a gente vinha para o Liberato, chegava no Mexerica, que chamava Liberato, eu passei minha infância toda assim. E meus irmãos, eu não cheguei a estudar, mas meus irmãos estudavam na escola da Gilda. A Gilda é ali onde a igreja da Lagoinha, era um sítio da Gilda, uma fazendinha da Gilda. Que ela fundou a escola, que é a escolinha da Gilda. Então, meus irmãos todos estudaram a escolinha da Gilda. E depois passou para ser o Saracuditec, onde eu estudei também no Saracuditec. E então, assim, a gente fica lembrando de todas essas memórias aqui no Liberato, que a família tradicional, né, que era a família de Nis, que era uma fazenda, inclusive, e depois foi dividida pelos irmãos, e foram vendendo, e foi virando um bairro, né, que a Maria do Carmo, em 2010, pelo orçamento participativo, ela pôs o asfalto, né, aqui no Liberato, um ônibus que não tinha. Então, assim, a gente foi vendo progredir, aquele que era uma coisa bem rural mesmo, foi progredindo. E hoje o Liberato é um bairro.
né, que era uma fazenda, hoje é um bairro ainda rural, né, mas é um bairro bem pequeno. E em 2010 também, ali a gente, lembrando pelas memórias da gente, do orçamento participativo, na Avenida José Inácio Filho, que ali tinha um monte de nascentes, e aí foi fazendo a drenagem, fez a Avenida José Inácio Filho, onde que foi feita, né, Maria do Carmo, na época da Maria do Carmo, em 2010, ela fez o nosso regional norte, né? E fizeram a drenagem, tudo isso a gente fez. É muito bairro, né? Que hoje é tão importante essa região para gente. Exatamente, Ana. Nós temos muitas obras que foram feitas aqui na região norte. Vou pedir a Terezinha para ajudar a gente a lembrar que a Terezinha é quase que um mapa de Betim de informação e de tantas coisas que sabe, né, da nossa cidade, da construção da nossa cidade aí. Nós estamos aqui com bastante pessoas dando boa noite para vocês. Eu espero que você esteja vendo aí, Terezinha e Ana Paula. Mas tá a Áurea, tem o pessoal falando que tá com saudades, a Cel mandando beijo para vocês, Terezinha. Então, nós temos algumas pessoas aqui nos acompanhando, deixando os recadinhos aqui. Eu peço para vocês continuar falando aí com a gente, que é sempre muito bom receber a energia de vocês aqui. Então, assim, quando a Ana fala, né, nós estamos passando para, né, a Terezinha fez todo esse resgate histórico de uma história mesmo da construção de Betim, do início. A Ana está falando um pouquinho sobre a vivência dela aqui, né, na região, mas isso tudo faz parte dessa construção, né? Eu vou pedir a Terezinha para acabar de ir comentando, complementando também, né, esse processo construtivo daqui da nossa cidade, e aí nós vamos continuar conversando, mas eu queria que a Terezinha continuasse pontuando também sobre essas construções, sobre as coisas que nós temos aqui, né, na nossa cidade. Bom, eu me ativo um pouco mais à região norte, né? Porque eu acho que vocês duas moram na região norte, né? Então, eu vou... Foi citada pela Ana Paula, né? A escolinha da Gilda, tá? Aí é interessante resgatar um pouco essa memória. Quem foi Gilda, né? É uma figura da cidade, né? É uma figura, uma personagem aí da região norte, né? Dona Gilda, a gente chamava de Dona... Eu lembro da Dona Gilda. Então, a Dona Gilda era uma socialite, né, que morava onde teve a primeira escola do Sara Kubitschek, né? E tinha a igreja ao lado, era do lado de baixo do Nossa Senhora das Graças. Hoje é um grande conjunto de apartamentos, né? De condomínio, de apartamentos. E ela, tudo indica que ela é uma daquelas pioneiras, né, da dona Sara Kubitschek, tá? Então, em função disso, construiu a escola Sara Kubitschek, tinha todo um vínculo aí na região. Acho que é interessante lembrar essas coisas, né, das memórias. Mas, enfim, a região norte, né, ela tem muita coisa interessante assim, de manutenção da memória. E também é importante dizer, né, que a partir dos governos do PT na cidade, teve muitas mudanças, né, interessantes sobre nesta região. Nos governos do PT, foram feitos alguns projetos de moradia na região norte. O primeiro é o do sítio de Poções, né? Depois nós temos o outro, ao lado de Poções, que é mais recente, né? Dos apartamentos, na época da Dilma, né? A própria Praça do Óleo estava detonada, uma luta da população, uma luta da população do Angola para recuperar a Praça do Óleo, pela importância que ela tem para a história, ela foi recuperada, né? Várias escolas foram construídas, né? Uma das coisas que eu chamo de memória, né, imaterial
que é muito interessante, é a preservação da Igreja do Rosário, não a igreja em si, mas é a festa do Congado. E aí eu vou aproveitar para homenagear uma outra figura importante dessa cultura, que é o Tião Medonho, né? Que a gente conheceu muito. E aí, no Angola, tinha outro senhor do Congado, isso eu lembro dele da minha infância, que é o seu Belarmino. Muita gente do Angola conheceu. Tá? Então, eu acho que são alguns pontos, né? O pessoal que está aí ouvindo também pode me lembrar de mais algumas coisas. Eu tinha esquecido da Dona Gilda, quando você falou, a memória voltou toda. Então, isso é interessante, né? Sim, voltou a memória, tá? Então, assim, Tereza... Tem muitas outras coisas. Rodar mais, que a memória vai voltando. Eu vou lembrar, então, um pouquinho mais, né, da região onde que eu moro, né, que também é na Norte. Eu fui muito, nossa família foi contemplada por uma desses projetos do Partido dos Trabalhadores, e ali na região do bairro Bom Repouso, na época também, do governo da Maria do Carmo, foi feito um loteamento, né, das pessoas, era um projeto onde que foi dado um pedaço de lote, foi meio lote, um projeto de meio lote, e a minha família ganhou meio lote ali na região do Bom Repouso, próximo ao campo, né, daqui da região norte, do Campão, que a gente chama. E aí, nessa região ali, foram entregues, né, vários meio lotes, e aí eu lembro bem como que era aquela região, não tinha esgoto, não tinha água, foi levando para lá, e aí depois a gente conseguiu construir, não tinha asfalto, depois veio o asfalto também, nesse processo todo. Então, assim, foi uma política muito importante. E quando a gente fala de uma política de moradia, né, a gente pensar sobre a moradia é algo extremamente importante. Eu lembro que meus pais sempre foram muito trabalhadores, minha mãe era doméstica, meu pai trabalhava, na época, na Safran, mas também trabalhou em outros lugares, meu irmão era artesão, né, trabalhava com artesanato, a gente aqui na região norte, a gente tem um grande contato com o artesanato, né? E aí nós tínhamos muitas dificuldades, e aí foi feito o orçamento participativo, não, foram feitas várias reuniões, e nessas reuniões, né, a gente foi contemplado, várias famílias foram contempladas aí com essa política de meio lote. Então, minha família hoje, né, tem uma casa, tem esse local, graças mesmo às políticas, né, as políticas sociais aí, e as políticas que foram feitas na época, pensando na população. Então, aí, dentre esses lugares, tem, né, o nosso campão do Bom Repouso, que os meninos jogam ali na região, e ali, né, precisa de todo um cuidado, de uma estrutura, não tem ainda, mas é um lugar importante. Na nossa região norte, hoje a gente tem uma riqueza de construções, de obras e de várias outras coisas, porque nós temos a Uai Norte, né, que está aqui na nossa região. Nós temos acho que são 3 parques, né, que são o Parque Batismal, e tem aqueles outros parques também que não terminaram, né, e hoje temos problemas, mas foram feitos também nesse período que estava tendo, né, o governo do Partido dos Trabalhadores junto com a Maria do Carmo. Nós tínhamos os CPCs funcionando, né, e nós vamos dizer sobre as coisas que funcionavam, né, eu gosto de lembrar também como que funcionavam as coisas. Nós tínhamos o CPC bem ali próximo da onde que é a Lagoinha, e funcionava com aulas de música, aula de artesanato, várias coisas ali. O Centro Cultural funcionando. Nós tínhamos, para quem lembra, né, que está aí com a gente, lembra do Telecentro, que foi o primeiro lugar, né, que a gente teve mais aberto para a população. O Telecentro era um projeto que o pessoal acessavam. Hoje, olha só para você pensar, gente, o governo federal, junto com o município, fez um projeto que era o Telecentro, e aí o Telecentro foi colocado em várias regiões de Betim,
dentro do Centro Cultural foi um desses lugares, e lá as pessoas iam para acessar a internet, fazer seus trabalhos de escola, currículo, fazia tudo aquilo. E hoje a internet, né, as coisas, elas estão cada vez mais crescentes. Mas aí, nós tivemos isso também na nossa região, que era as instituições funcionando. Então, nós tínhamos a Missão Amor, que tinha um projeto de acolhimento, que era o Família Acolhedora, que é um projeto extremamente importante para a rede, né, da assistência, que é trabalhar com as famílias para receber crianças e adolescentes que estão em situação de acolhimento, né, institucional, que não estão com suas famílias devido a alguma situação de violação de direito. Então, nós tivemos muita coisa aqui na nossa região norte. Ao longo do tempo, nós vamos falar aí. Mas eu queria falar com vocês, né, sobre essas diversas obras e tudo, e queria que vocês pontuassem para a gente um pouquinho o que mais que vocês veem de mudanças no nosso município. Não digo nem só aqui da Norte, eu estou falando daqui da Norte porque, né, a gente mora aqui, mas o que mais a gente vê de mudanças aí na nossa Betim? Quer falar, Terezinha? Eu vou falar mais um pouco. Acho que eu estou falando muito, mas vou falar mais um pouco. Né? Primeiro, eu queria lembrar de uma pessoa, já que nós somos de memória, né? E nós estamos aqui falando com a pessoa que simboliza o Centro Cultural Dona Antônia, né? Que é a Poli, e o Serginho. A Dona Antônia foi uma figura muito interessante aí da Norte. Ela trabalhou comigo. Ela era cantineira na escola que eu trabalhava. Nós trabalhamos juntas muitos anos. Uma pessoa simples, a família toda era ligada ao artesanato, né? E quando a gente fala do artesanato da Norte, nós não podemos deixar de lembrar que quem fomentou toda essa atividade artesã foi, né, lá na Dona Noemi, né, o grande fomentador dessa rede de artesãos que existe aí na região norte. Acho que é importante ressaltar. Mas, enfim, eu acho que é muito legal a gente falar dessas mudanças, porque quando eu falei que Betim era uma cidadezinha pequenininha até a década de 70, e que, de repente, ela explodiu, né? Ela explodiu, eu vou dar alguns dados aqui, que eu acho rapidinho. Em 1970, nós éramos uma cidade de 37.815 habitantes. Em 1970. Em 1980, nós já tínhamos 84.290 habitantes. Em 1991, 171.237 habitantes. A gente fala que esse período da cidade foi um período de explosão demográfica. E uma explosão demográfica onde nós tínhamos duas Betim. A Betim aqui da origem, da região norte, que nós falamos até agora, né? E a Betim operária, que era a região do ocupamento, da ocupação irregular, da ocupação espontânea, que aí era um problema sério. Não tinha infraestrutura, não tinha água, não tinha luz, não tinha escola, que é a região de quê? Do Alterosas, do Teresópolis, do Imbiruçu, tudo que eram todas áreas rurais que, de repente, explodiram como cidade. E aí, o que é interessante, né? Foi só depois dos governos do PT que a gente teve algumas coisas que fez ligar essas duas cidades, a Betim operária com a Betim histórica. Uma delas foi o quê? Foi a construção da trincheira do Imbiruçu, porque o povo tinha um problema seríssimo de passar do Imbiruçu para o Laticar, porque tinha uma manobra do trem que não deixava, aluno ficava sem aula, porque o professor não chegava do lado de lá. O pessoal perdia serviço porque não conseguia passar para cá e nem para Belo Horizonte. Então, isso foi muito importante. Depois, a cidade tinha uma barreira que era num outro lugar, né? Aí o pessoal falava assim, a turma da barreira para lá, o que significava isso? Qual que era a simbologia da barreira? Era a área onde estava o pessoal que não tinha condições de vida. Então, outra questão importante foi isso,
que essa infraestrutura, a organização das vilas, água, luz, tudo foi coisa que foi feita a partir daí. Depois, além da trincheira, nós tivemos também a expansão da Marco Túlio, que só ia até Alterosas, né? Então, até o início da Alterosas. E ela chegou até o Imbiruçu. Então, quebrou a questão da barreira para lá. Porque antes, o pessoal do Imbiruçu, do Teresópolis, do PTB, só vinha a cidade passando pela BR-381. Aí criou-se uma alternativa de ligar essa Betim nova com a Betim antiga. Então, acho que fico por aqui. Isso, de fato, é importante a gente ter conhecimento, porque aí a gente vai falando das coisas atuais, aí você encaixa com as outras coisas e ainda fala, né, das obras que foram feitas aí e que trouxe grandes benefícios à cidade. Então, assim, pessoal, falar com vocês que é necessário a gente pensar em todas essas memórias, entender que isso tudo foi um processo. E nesse processo, né, tivemos aí pessoas muito importantes dentro dentro para discutir as políticas públicas. E aí, nesse governo, né, quando a gente pensa num governo comprometido, em pessoas que pensam na qualidade de vida, aí é o que mais ou menos a Terezinha falou, né, não é nem mais ou menos, é o que a Terezinha falou. Acontecia isso tudo no Imbiruçu, o pessoal tinha um grande transtorno, olha que situação mais complicada que era. Para quem lembra dessa situação, deve pensar hoje, meu Deus, hoje nós temos a trincheira do Imbiruçu, que fez uma grande diferença na nossa vida aqui. É como a gente pensar aqui, né, na nossa região, aqui no Liberatos, que hoje tem asfalto e ajudou demais, ônibus que não tinha, e as pessoas tinham que andar a pé na onde que tinha ônibus. Então, a gente pensar, né, que existe, né, governos comprometidos em pensar nessa forma, né, de criar estratégias para que a população tenha esse benefício, igual criar o saneamento básico, né, das pessoas com água, luz. Quem não, né, quem não precisa, né, desses saneamentos? Hoje aqui no Liberatos a gente ainda tem alguns problemas frente à questão da água, frente à questão da luz, né, porque aqui, como por ser área rural, não chega a água da Copasa, então isso ainda é um dificultador aqui na região, mas temos outros territórios que ainda têm essas dificuldades, porque a partir do momento, como a Terezinha falou, virou esse boom, né, Betim? E Betim ainda vai nessa crescente, cada vez tem mais moradores, tem mais pessoas, e a gente precisa sempre de pensar nas estruturas. Né? Na época do governo que foi criada toda uma estrutura de saúde pública, de educação, foi no momento em que tinha uma determinada quantidade de pessoas. E aí, nesses booms, né, de crescimento, aí vai demonstrando que é necessário mais políticas públicas. E aí eu queria falar com vocês que a Ana falou muito, que é a questão do orçamento participativo. Betim, nós tivemos orçamento participativo. E aí o orçamento participativo, ele é algo muito importante para nós quanto sociedade, porque é uma forma que dá transparência para o nosso orçamento. Então, ele mostra para a gente o que de fato está sendo feito com os recursos que estão sendo destinados ao nosso, né, para o governo, para cuidar da nossa cidade. E nós decidimos juntos o que é necessário. E aí é importante a gente lembrar, nós estamos em um período, né, que vai começar o processo eleitoral, e a gente preocupar com esse tipo de ação, né, de como que nós vamos trazer a sociedade para pensar o que é necessário para ela, porque não tem ninguém melhor para falar o que é preciso do que a nossa sociedade, do que as pessoas que estão ali no dia a dia, né, da gente escutar as pessoas que precisam, igual a questão da trincheira do Imbiruçu, volta a reafirmar, as pessoas pediam aquilo, porque era necessário. Então, a gente é necessário pensar né, em como aproximar as pessoas do governo. E aí, essa questão do orçamento participativo, ela começou lá em Porto Alegre, né, por Olívio Dutra, que era o
prefeito de lá, e aí ele era do Partido dos Trabalhadores, começou com toda essa questão do orçamento participativo, que foi espalhando para outras cidades também, mas lá em Porto Alegre, eles têm dentro do estatuto deles, e também isso na legislação, o orçamento participativo, trazendo para as pessoas essa questão da obrigatoriedade de estar junto com o governo, realizando os debates, realizando as audiências, né, a consultoria pública. Então, falar do orçamento participativo, lembrar dessas obras também e saber das necessidades, da importância da gente estar junto, é a gente conseguir compreender que a gente precisa de permanecer nesse processo de construção, né, junto com os governos, né? A gente precisa dessa construção, né, junto. E eu queria que a Terezinha, mas a Ana, me ajudasse a lembrar um pouco mais sobre essa memória, né, do orçamento participativo. Não é tão longe, mas, porque eu falo assim, porque tem pessoas, né, mais jovens, meus sobrinhos mesmo, não conhecem o orçamento participativo, né? Eu peguei um pouco no último mandato, mas o primeiro orçamento participativo eu não estive presente. Então, eu queria que a Terezinha, a Ana Paula, nos ajudasse a lembrar um pouquinho desse orçamento participativo. Quer falar, Ana? Nosso orçamento participativo foi muito importante na nossa cidade e a gente tem que ter políticas públicas, né, comprometida com a população. E como que é essa política pública comprometida? É o povo mesmo que fala, não, eu quero, é isso que eu quero, é isso que está faltando, que necessita para o nosso bairro, é isso. Então, é escutar mesmo a população. A gente tem que ter um governo que preocupa, que escuta essa população. E quem sabe mesmo o que quer, o que precisa no nosso bairro, somos nós, os nossos moradores, né? Então, acho que isso é importante o orçamento participativo, e por isso que eu ressaltei, né? Porque nós, liberados, sofremos muito quando se viu, a gente não conseguia sair do bairro. Então, a gente precisa do asfalto, no orçamento participativo, vamos lá, nós precisamos do asfalto. E hoje, nosso bairro precisa de água, de luz, como você falou. Então, isso é muito importante, né? O orçamento participativo ele é muito importante, porque é uma forma dos governantes escutar a própria população. Então, eu acho que não deveria ter acabado o orçamento participativo e eu acho muito importante. Pode falar, Tereza? Primeiro, orçamento, eu vou contar uma história, já que hoje é dia de memória, então vamos lá. Tem uma história muito interessante aí da Norte, tá? Do orçamento participativo. Como que ele foi feito no primeiro governo? As pessoas se reuniam no bairro, depois tiravam representantes que faziam reunião regional, depois fazia o congresso municipal. Então, as pessoas, quando se reuniam no bairro, elas levantavam várias obras, mas elas tinham que levantar qual era a prioridade para o bairro, qual era a prioridade para a região e qual era a prioridade da cidade. Travou. Terezinha? Foi afunilando, polo esportivo, cheio de gente. Bom, na região tem uma história muito interessante, que na época o Renato se... Terezinha? Oi? Ixi, pessoal, tá travando um pouquinho o áudio. Agora é o áudio, né? Porque às vezes a imagem estava já travando um pouquinho, mas o áudio está travando bastante. Se tiver como a Terezinha... Era vereador. Oi? Terezinha puder entrar de novo, é isso. Vamos ver se agora vai dar certo. Aí na hora que caiu agora, estão me ouvindo? Agora sim. Ok, tá aqui. Eu escutei a parte que você estava começando a falar do Renato.
É Renato. Contando a história do Renato. Quando eu vi, eu parei. Tá? Então, o Renato mobilizava muita população e ele morava no bairro Taquaril. Né? Então, a população precisava de construir uma escola na região norte. E já estava tudo articulado, ela ia ser construída num outro bairro. O Renato mobilizou toda a população, tá certo? E conseguiu deslocar a construção da escola para o bairro Taquaril, que é a escola Lúcia Farage. Ela tem toda uma história de luta dentro do orçamento participativo, de deslocar de um bairro para o outro. Travou de novo. Oi, Terezinha? Então, isso... Que pena, tá travando. Tá travando? Pessoal, a gente pede... Tá. E hoje... Você falou de deslocar de um lado para o outro. Oi? Ixi, está travando bastante. O final da história... Ai, eu quero escutar o final da história, Terezinha. Eu quero escutar muito o final da história. Vamos ver se consegue. O bairro que se mais consegue. No orçamento participativo, mobilizava, ele tinha mais delegados. E quando ele tinha mais delegados, na votação ele conseguia puxar para o bairro dele uma obra. Então, o seu bairro foi organizado no orçamento participativo. As pessoas, por isso que era um orçamento participativo, as pessoas têm que só escutar. Por isso que, né, como a Terezinha está falando, o Renato conseguiu, né, mobilizar a população e conseguiu mais delegados para o bairro dele, puxar a escola para o bairro dele. Não foi isso, Terezinha? É isso mesmo. Aí o final da história eu não escutei, não, Terezinha. Tá, deixando. O Renato mobilizou, né, toda a população para participar do orçamento, e no dia da reunião do orçamento participativo, eles conseguiram mudar a escola de um bairro para o outro. Ela foi construída em Taquaril. Foi uma luta da comunidade. Tá? Então, o orçamento participativo, eu acho que ele tem um poder muito grande. Em vez das coisas ficarem na mão simplesmente do executivo e do legislativo, tem uma participação direta. Eu diria que é uma forma de você exercer uma democracia direta diante dos recursos públicos para fazer as políticas públicas. Eu acho que isso é muito importante. De fato, Terezinha, a gente pensar que a gente precisa da comunidade estar aí o tempo inteiro definindo e decidindo junto, né, com o poder legislativo, executivo, o que deve ser feito para a cidade. E aí, né, nós já estamos chegando ao final da nossa conversa, né, nós já vamos encerrar aqui, mas hoje, essa tentativa de fazer esse resgate histórico é para a gente não perder um pouco desse conhecimento do que a gente tem, do que a gente está construindo, e também a gente construir, a gente querer construir, a gente não esquecer de olhar aquilo lá que foi feito e falar, olha, isso tem uma história, isso tem... Alguém criou aquilo ali, igual a Terezinha contando, né, a Ana contando de como que foi o orçamento participativo. Eu lembro da minha mãe participando de tantas reuniões para conseguir esse pedaço, né, de terra, e tinha os presidentes de bairro, que tinha essas lideranças fortalecidas aí, que tinham uma grande influência dentro dos territórios. Então, assim, amanhã nós vamos contar um pouquinho, falei com vocês, nós vamos contar mais um pouquinho de mais memórias. Nós vamos estar aqui com o Edson Soró, nosso pré-candidato a vice-presidente, e o Paulo Maurício, que foi também do movimento estudantil, do Grêmio. Os dois fizeram muita coisa bacana na época. Amanhã nós vamos contar para vocês um pouquinho de como foi a história também dos jovens, né, nesse movimento todo. Então, gente, a gente resgatar essa memória,
lembrar o que foi feito, como que foi feito. Se eu olhar para aquele asfalto, aquela rua, aquele monumento, eu entender como é que aquilo ali foi parar ali, né? Até mesmo para a gente não esquecer de como que a gente vai reproduzir isso, de como a gente vai contar isso, né? Essa história faz parte da nossa cultura. Isso tudo que está sendo criado faz parte, né, da nossa história, da nossa memória, da nossa cultura. E aí, vou dizer para vocês que não tem como, né, a gente não falar um pouco sobre a política também, porque a política esteve presente em tudo isso. Então, a política esteve presente quando veio a estrutura industrial, quando veio o crescimento, né, da região de Betim, quando teve, né, todo esse processo da educação, da saúde, tudo isso foi uma construção política. Então, a gente não tem como desvincular. E por isso que eu falo com vocês, né, a maioria dessas coisas que foram feitas de Betim, a gente não tem como não olhar algo e não falar que não teve um trabalho dos partidos, né, do Partido dos Trabalhadores, do movimento social, do movimento de esquerda, que não teve uma atuação da comunidade, né? Só lembrando aí, o orçamento participativo, uma das questões que foram colocadas no orçamento participativo foi o nosso teatro, que hoje, infelizmente, não está, né, não acabou de ser construído. Então, é necessário que tenha pessoas que dê continuidade à construção do que foi colocado. Então, se a gente tivesse a continuidade da nossa UAI Norte, que foi colocada aí para nós, a nossa região, e ela tivesse tido a continuidade, não teríamos gastado mais para fazer uma reforma novamente naquele espaço, né? Porque ela já estava pronta, faltava colocar a funcionar. E aí nós tivemos que gastar mais ainda, porque ficou 4 anos, mais de 4 anos, né? Ficou quase 6 anos parado. E aí a gente tem que dar importância, porque isso é recurso nosso, é recurso que nós é um recurso que nós colocamos ali e que é necessário a gente criar, né? E a gente está cobrando dessas pessoas o que está sendo feito com esse recurso. Então, quero agradecer muito a vocês, né? Agradecer por estar aqui. Vou falar com vocês, estou como pré-candidata a vereadora, estou colocando meu nome à disposição, né, para a gente estar discutindo. Estamos também com a nossa pré-candidata Maria do Carmo Lara, nosso pré-candidato também a vice, que é o Edson Soró, que vai estar aqui com a gente amanhã. E eu falo com vocês, pessoal, vamos fazer esse resgate histórico, cultural, de memórias, vamos tentar entender quem de fato está preocupado em cuidar das pessoas, em cuidar da cidade e permanecer aí num crescimento saudável, né? Porque não adianta a gente crescer só e não ter como estar bem, né? Dentro da nossa cidade. Então, eu quero pedir a Terezinha e a Ana para fazer as considerações finais dela. A Ana pode fazer as considerações finais. E aí nós já vamos encerrando o nosso encontro aqui. Nicole, muito obrigada, agradeço a oportunidade, espero ter acrescentado, né? E é muito bom estar com você, junto com você. Eu sei que você é uma pessoa comprometida com o que a gente acredita, com essa política que a gente acredita. Com esse resgate de memória, foi muito bom resgatar e ver o que foi bom e que pode continuar a ser, né? A gente pode pegar esse resgate da memória e que aquilo que foi bom, que foi feito, que foi bom, e a gente continuar. Por isso que eu estou com você e apoio você, porque eu sei que você é uma pessoa comprometida com isso. Então, Sara, muito obrigada. Ô, Ana, antes de passar para a Terezinha, eu sempre peço aos meus convidados para falar o que eles veem nessa palavra, que é o mulheragem. É um bordão que a gente quer que as pessoas peguem aí para si, né, para o seu dia a dia. Então, o que você fala dessa palavra não, né, desse bordão aí que nós temos, que é o mulheragem? Mulheragem, para mim, né, a palavra mesmo fala, é uma mulher em ação, né? É uma mulher comprometida, uma mulher que ela mesmo
ela não precisa de ninguém, não que ela não precisa de ninguém, né? Que ela mesma vá lá e que ela tenha suas atitudes, né? Que é a nossa mulher que todos os dias, a mulher que cria seu filho sozinha, que sai de manhã para trabalhar, que chega em casa, que arruma sua casa, traz sua roupa, que cuida do seu filho. Então, essa é a mulheragem. A mulher, para mim, é ação, né? Isso aí, Ana, muito obrigada. Passar para Terezinha, por agradecer muito por essas memórias também, Terezinha. Pedir para você também fazer suas considerações finais e, ao final, falar também da palavra mulheragem também, que a gente quer saber. Ok, gostei muito da palavra, vou começar por aí. Mas, deixa eu primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade, né, de estar fazendo uma atividade dessa, que é cultura, que é memória, que é dar um significado para a vida da gente, nesses momentos de pandemia, de isolamento. Eu acho que esse tipo de coisa é forma de vida, é forma de alegria. Bom, a mulherada, eu gostei muito dessa palavra, me soou muito bem, tá? Para mim, a palavra mulheragem soa como autonomia e dignidade da mulher, tá? Acho que é muito importante, autonomia e dignidade. Tá? Eu queria terminar, né, fazendo só uma frasezinha aqui, um pouco da memória, porque eu acho que eu acho que todo mundo tem que valorizar isso, porque quando se perde a memória, se perde a identidade. Né? Então, quando contamos nossa história pessoal, estamos ajudando a construir um mosaico que resultará na história de uma comunidade e, assim, conservamos viva a memória de um povo. Queria fechar com essa frase. Nossa, de fato, nós precisamos de manter viva a nossa memória, e é por isso que a gente está aqui falando sobre as memórias de Betim, que a gente tem que permanecer com ela viva. Então, lembrar das nossas grandes figuras, né, que moram nas nossas regiões, pessoas que estão aí no dia a dia, que estão fazendo aí os seus trabalhos, que estão na comunidade. Nós temos várias figuras aqui, né, no nosso município, na região norte, na região do Citrolândia, na região do Teresópolis, PTB. Cada uma região tem a sua figura, tem a sua história. Então, vamos conhecer as nossas histórias, vamos, né, enaltecer as nossas figuras, essas pessoas que estão aí. A gente tentar trazer essas pessoas também para discutir um pouco com a gente, porque a gente precisa de deixar viva, como a Terezinha bem colocou, manter viva a nossa memória. Então, pessoal, o intuito que nós queríamos fazer era esse, de resgatar as memórias de Betim, contando a partir da nossa experiência, contando a partir da história, mas também não perdendo isso que a gente tem, da gente mesmo tentar fazer uma reflexão, né, e pensar o que foi feito, como que foi feito, o que é aquilo, né, quem é aquela pessoa. A Terezinha falou de pessoas aqui das nossas regiões e que são muito importantes para a construção dessas memórias e da nossa história. Então, vamos valorizar essas pessoas, vamos valorizar a nossa cultura e a nossa memória. Quero agradecer a cada um de vocês que estava aqui com a gente até o final, quem deixou seus comentários, todo mundo aqui que mandou beijos, abraços, está aqui a Áurea mandando beijo para nós. Obrigada, Áurea, por estar com a gente aqui, a Áurea que fez uma live com a gente no Coisas de Mulher. Segunda-feira eu quero convidar vocês também para estar assistindo a nossa live super especial também, que vai ser com a nossa pré-candidata a prefeita, que é a Maria do Carmo. Então, segunda-feira lá no Instagram. Convido a todos vocês para estar assistindo com a gente. Terezinha, muito obrigada, não tenho como agradecer. Agradeço por todas as memórias assim que você guarda para a gente com tanto carinho. Eu acho que isso que é história, né? Quando a gente vai pensar em livros, a gente vai pensar em tudo isso, é isso mesmo, é a gente pensar nas memórias, escrever as memórias, repassar as memórias, contar sobre isso tudo. Então, Terezinha, muito obrigada por compartilhar suas memórias com a gente.
Te agradeço muito mesmo por ter feito isso. Ana Paula, também quero te agradecer por estar sempre comigo aí no dia a dia e também por compartilhar essas memórias que a gente iniciou aqui, mas são tantas memórias aqui na nossa região, na região norte, na região do Liberatos, e que nós vamos construir, né, nós todas juntas aqui, vamos estar construindo novas memórias aí, com certeza, para a nossa cidade. Muito obrigada a todos vocês que estavam aí, que ficou até o final, que deixou seus comentários. Peço a vocês para continuar me seguindo no Instagram, no Facebook, no Twitter, no como é que chama? No TikTok, no YouTube, tá tudo lá, Polimulheragem. Então, me sigam aí nas redes sociais e sempre estaremos aqui nas quintas-feiras, aqui no Facebook, conversando e trazendo grandes pessoas, assim como a Terezinha e a Ana Paula, que fizeram esse grande bate-papo aqui com a gente. Só tenho a agradecer a cada uma de vocês. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.